Olá, muito boa noite para você. Está começando o programa Jogo Aberto pela TV Tarobá de Londrina. Você já viu aqui o nosso novo formato do programa, né? Com 2 entrevistados para discutir um tema importante da cidade. E hoje eu quero chamar a atenção de quem está acompanhando, atento e até preocupado o grande problema que nós estamos tendo em Londrina. Problema social que depois acaba esticando para a área de segurança pública, aflige os empresários, os comerciantes, que é essa onda de furtos que tem acontecido. Sejam de fios, de equipamentos de ar-condicionado, arrombamento de lojas e, em alguns casos mais ousados, criminosos invadindo lojas, à luz do dia, para tentar praticar algum assalto. Por isso que nós convidamos aqui para participar do programa hoje o diretor da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Ângelo Pamplona, a quem a gente diz boa noite. Obrigado pela presença, Ângelo. Boa noite, Fernando. Nós que agradecemos o convite. E também o nosso querido coronel Nelson Vila Júnior, Tenente Coronel Vila, que é o comandante do batalhão. Vila, obrigado mais uma vez pela presença. Eu é que agradeço o convite também. Essa semana vocês tiveram a mesma mesa, né? Que em pauta esse tema que está incomodando, né, Ângelo? Principalmente os comerciantes. Em primeiro lugar, por que vocês resolveram, então, chamar essa discussão? Quem participou e o que ficou definido? A CIL é muito demandada pelos seus associados, né? Então, eles ligam para a gente, pedindo providência, pedindo que a gente entre em contato com as forças policiais para que nós tenhamos uma forma de resolver, de solucionar esses problemas de furto junto às forças policiais. Então, tivemos uma reunião muito boa, Polícia Militar, Guarda Municipal, Assistência Social, Polícia Civil e nós da CIL sentamos à mesma mesa, conforme você disse, e traçamos algumas estratégias para tentarmos conter esses furtos e roubos que o comércio está acontecendo junto ao comércio. Vila, vocês têm aí a percepção de que isso realmente, ou vocês têm números de que isso realmente aumentou nos últimos tempos, ou é mais uma questão do próprio trabalho, né, da polícia, dar mais visibilidade a essas questões? Veja, o maior demonstrativo, né, de que esse problema crônico ele transcende a simples aplicação da polícia militar como polícia ostensiva, e essa é a sua missão constitucional, está no fato de que durante o dia, até nós tratamos disso, né, Ângelo, durante a reunião que fizemos, os crimes diminuíram. Houve uma diminuição no índice de furtos e roubo. Nós tivemos um que chamou atenção na rua Sergipe, na semana passada, mas não vinha mais acontecendo. Porque se você passar agora no calçadão, Fernando, você vai ver que tem viatura praticamente em cada quadra, da Sergipe, do calçadão, Souza Naves, Bandeirantes, os principais eixos comerciais. Isso provoca efeito inibitório. É o objetivo da polícia, provocar esse efeito inibitório. Agora, durante a noite, você muda o tipo de prática delitiva, porque as lojas fecham. E aí a pessoa que está submetida ao vício da droga, ela, para prover o próprio sustento, porque eles são zumbis, né? Ficam acordados à noite e de dia só saem para comer. Eles vão procurar algum ponto para praticar o furto. E, nesse momento, é que eles começam a praticar os arrombamentos. Arrombam uma loja, quebrando uma porta de R$5.000, por exemplo, para poder subtrair uma fiação que não vale, às vezes, 100, mas que, para ele, é o que vai ser utilizado em troca do entorpecente. Então, são modus operandi de acordo com o qual a polícia tem que basear a aplicação do seu policiamento ostensivo. Certo. Então, assim, durante o dia, aqueles mais ousados, que é o que o senhor comentou, que diminuiu por conta da presença que evita, principalmente quando o comércio está aberto. Agora, quando o comércio fecha, a própria polícia já desperta, porque não tem tanta movimentação e necessidade de estar ali também, é aí que aparece. E na madrugada, né, Vila? Na madrugada, obviamente, que o número de viaturas, o número de policiais é bem menor circulando, né? Olha, Fernando, na madrugada nós temos realizado, mais do que nunca, policiamento ostensivo na área comercial, justamente porque houve essa migração e essa tendência. E a tendência de se praticar o furto de madrugada está associada ao fato
de que, de madrugada, os lojistas fecham seus estabelecimentos. E o autor de furto nada mais é do que um descuidista. Então, ele percebe que uma loja não tem alarme, ou se tem alarme, ele consegue entrar rapidamente e subtrair a coisa da loja, ele o faz, né? E aí nós temos algumas questões jurídicas que devemos colocar aqui. Recentemente, uma equipe nossa achou, fazendo o patrulhamento da madrugada, uma loja arrombada e ingressou. É claro que o indivíduo que lá dentro estava ia subtrair a coisa da loja. Mas aí o policial militar prendeu o indivíduo antes de que ele começasse o processo de execução. Na concepção do delegado, portanto, não estava caracterizada sequer a tentativa de furto, que tem como pena reclusão e cabe flagrante. Aí, na saída do indivíduo, ele foi preso, só que o delegado entendeu que era para fazer o termo circunstanciado por danos, e a pessoa foi ouvida e liberada, e voltou para o Mocó, do qual ela era originária. Então, isso, na verdade, dá ao empresário, porque nós procuramos o empresário para ter o feedback depois, de que o indivíduo não foi preso, mas ele foi. É um problema jurídico que está afeto à polícia e que atinge a sociedade. Quer dizer, houve aquela detenção momentânea ali na rua, que a gente teve até um caso bem emblemático, né, Vila? Do sujeito que zombou, eu diria que não só das autoridades, mas ele zombou da sociedade, né? Ao dizer que ele mesmo sabia que ele não ia ficar lá. Quer dizer, ele já sabia, o criminoso sabia que ele não ia ficar preso. Como quem diz assim, olha, vocês estão me prendendo agora, mas daqui 2, 3 dias eu... Daqui 3 dias eu volto à rua, foi isso que ele disse. E você disse até que ele errou, né? Ele errou, ele votou em 2. Votou em 2. Só que a nossa inteligência conseguiu, felizmente, após a detenção, porque ele passou pela papiloscopia sem ser examinado e deu a identidade errada. E o nosso sistema de inteligência captou que ele, depois de ter saído, né, na verdade, era o irmão dele, contra o qual pesavam 3 mandados de prisão. Então, um dia depois, felizmente, nós conseguimos pegar novamente esse indivíduo. Isso demonstra, viu, Fernando, que a nossa tropa era muito dedicada e que a estrutura policial ela funciona, desde que ela tenha à sua disposição informações, né, da inteligência ou da própria comunidade que viabilize que a resposta seja dada. Ângelo, os empresários têm nos procurado também para... eles mandam imagens para a gente das câmeras de segurança, para vocês, né? Pedem que vocês se mobilizem, e vocês estão se mobilizando de fato. E o prejuízo, Ângelo, às vezes a pessoa pensa, arrebentou um fio, levou um fio. Mas você tem relatos ali de grandes prejuízos, de 3, 4, 5 mil reais dos seus colegas? No teu estabelecimento ainda não teve, Ângelo, ou já teve também? Já fui visitado 2 vezes. Já foi visitado? Um arrombamento, a pessoa entrou dentro do estabelecimento durante a noite, madrugada, e um ar-condicionado que ele tirou todo o cobre do ar-condicionado também. Que bárbaro. Nós temos relatos aqui de restaurante em Londrina que já gastou 20 mil reais para recuperar o dano no ar-condicionado que o aparelho sofreu. E às vezes é o faturamento de... Pois é, que hoje em dia, com a margem de lucro reduzida, você ter 20 mil reais de lucro nas suas vendas, né, para você pagar um prejuízo desse, que é uma coisa que foge do nosso controle, é muito difícil, né? Então, e o ar-condicionado vai influenciar no dia seguinte que o cliente dele vai ficar sofrendo calor. Quando é uma fiação, às vezes a loja não consegue trabalhar no dia seguinte, às vezes fica 2 ou 3 dias com a loja fechada, porque hoje tudo é na internet, nota fiscal, os computadores acabam tudo ali na internet. Então, a pessoa às vezes acaba tendo um prejuízo de 1 ou 2 dias após o furto da fiação. Quer dizer, não se resume só aquele dano material, se prolonga o prejuízo. Ele se replica, né? Então, é uma situação difícil que o comércio passa. A gente tem a parceria da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da PM, né? A PM está sempre junto conosco, mas foge aos controles, a gente não tem como de estar contendo essa ação desses criminosos. E está generalizado, né, gente? Porque a gente tem visto casos na Duque, a gente tem visto casos na Guaporé, aqui na Maringá teve recentemente, em outros pontos da cidade. E aí, Vila, que eu queria entrar na questão também do crescimento dessa população, né? Infelizmente, a gente tem visto um crescimento dessa população, e eu falei até no programa essa semana que eu li algumas pesquisas. Em São Paulo, por exemplo, Cracolândia, 51% dos que estão ali entrevistados disseram que não são de São Paulo.
O prefeito de Arapongas esteve aqui essa semana no meu programa e disse que mais da metade dos moradores de rua que estão em Arapongas não são de Arapongas, cometendo também delitos como esse. E aqui, Vila, a gente vê que a coisa está largada nesse sentido, né? Há um certo amparo, mas não há algo que se contemple toda essa situação. Vocês perceberam, Vila, que de uns anos para cá foi pandemia, foi algum outro problema pontual que causou isso ou não? Nós passamos, num passado não muito distante, por uma situação gravíssima de criminosos especializados, observe, grupos especializados que praticavam crimes violentos, roubos, latrocínios, invasões à residência para assaltar. Isso. E isso tudo, a violência na cidade de Londrina, ela diminuiu. Sim, os crimes violentos caíram. Aqui não tem caixa de banco eletrônico não tem. Os crimes praticados por faccionados aqui estão na estaca praticamente zero, porque a polícia é forte. De fato, a gente não vê Então, isso. observe que o que nós estamos hoje debatendo aqui são pequenos furtos, mas que trazem grandes prejuízos. Exato. Quem pratica o pequeno furto não é quadrilheiro. Quem pratica o pequeno furto não é o camarada violento. É o cara que realmente ele passa, ele vê lá o ar-condicionado próximo dele, ele vai furtar para tentar conseguir o dinheiro para comprar a droga. E não preciso eu, como comandante, falar, porque essa sociedade vê. Tá? É uma leitura. Não precisa de estatística para isso. Que por onde você passa, há pessoas em situação de rua, numa situação de absoluta vulnerabilidade, e gostaria de deixar bem claro que a polícia não vê nisso um problema eminentemente criminal. Nós não criminalizamos esta pobreza, essa miséria, esse problema de saúde, mas entendemos, para que isso se converta em crime, alguma coisa errou lá atrás, alguma coisa falhou. Política habitacional, a família pode ter errado, né? Valores de religião, saúde, porque a pessoa estava submetida ao vício da droga, mas alguma coisa errou, né? Alguma coisa deu errado. E aí isso ecoa, né? No serviço da polícia. Então, qual que é o nosso maior problema hoje? São os pequenos furtos praticados por pessoas em situação de vulnerabilidade que não será resolvida pela polícia, pois que não é a sua missão. Então, nós colhemos o resultado de políticas públicas mal resolvidas que são convertidos em pequenos delitos que afligem, sobretudo, nesse caso específico, o comércio da nossa cidade. Bom, e aí o telespectador deve estar perguntando, eu tenho certeza que está fazendo esse questionamento, cadê a prefeitura lá no debate do Fernando Brevilieri, lá no programa Jogo Aberto? Nós temos uma palavra da representante, né, da secretária de Assistência Social de Londrina, a Jaqueline Micali, que esta semana ela foi ouvida. Mas antes de eu colocar a entrevista dela, deixa eu fazer uma pergunta para o Ângelo. Havia representantes da prefeitura nessa reunião? Sim, nós tínhamos três pessoas da Secretaria de Assistência nessa reunião conosco. Perfeito. E qual é o relato dessas pessoas ali na reunião? Ou o papel, qual será o papel deles ali? Bom, eles nos orientaram a que nós, quando tiver alguma ocorrência, que nós chamemos a Secretaria de Assistência, que nós não doemos comida ou dinheiro ou esmola a esses moradores de rua, para que eles procurem a Secretaria de Assistência Social para que se faça uma triagem. Nessa triagem vão saber qual é a necessidade dele, se ele tem família, se dá para retornar para a família, se ele é de outra cidade que dá para fazer com que ele volte para a cidade dele. Então, eles querem fazer o trabalho com esse morador de rua, com essa pessoa que está nessa situação difícil, que muitas vezes eles não têm acesso a essa pessoa. Então, através da nossa informação, que eles passam a ter o conhecimento daquele morador, daquela pessoa que está nessa dificuldade. Tá, bom, aí é uma questão diferente. A pessoa vai lá pedir e tal, comunicar sem saber. Nós estamos falando o seguinte, o sujeito arrombou uma loja. Nós não sabemos quem é o indivíduo. Depois, às vezes que a polícia prende, a gente fica sabendo quem é. E aí teria que ter essa equipe junto. Eu vou fazer um intervalo agora, senhores.
me permitam aqui, Gabriel, eu vou fazer um intervalo, porque eu quero ouvir a secretária depois do intervalo, porque nós estamos estourados aqui com o tempo, já me falaram aqui. Então nós vamos fazer um intervalo agora e na volta vamos ouvir a Prefeitura de Londrina o que tem a dizer sobre esse problema gravíssimo que Londrina está passando. Intervalo é rápido, voltamos já.